Ananindeua, região metropolitana de Belém, 29 de maio de 1995. A delegacia do Conjunto PAAR, a maior invasão urbana da América Latina, está em silêncio. 2 agentes acabaram de sair, 5 encapuzados, metralhadoras em punho, atravessam o pátio sem encontrar resistência. Invadem pela porta principal, não esperam resposta. A porta do gabinete é escancarada com um chute. O delegado José Carlos Marques é atingido ao levantar-se. O investigador Mauro França é executado na cadeira. O investigador Paulo Jorge, 27 anos, ouve os disparos e é abatido no chão, tentando calçar os sapatos. Em menos de 4 minutos, 3 policiais civis foram executados dentro da própria delegacia, sem chance de defesa. Mas essa história não começa aqui. Ela começa 15 dias antes, na noite em que esses mesmos policiais fizeram algo que desencadearia a retaliação mais impactante já vista na história da segurança pública do Pará. Algo que transformaria a maior caçada policial do Estado em um espetáculo de vingança. Porque quando o Estado age como o crime age como tribunal. E no Pará, em 1995, ninguém saiu ileso. O Pará, em Ananindeua, era uma ocupação pobre e violenta dos anos 90. Milhares de famílias viviam em ruas de terra, sem saneamento, sem luz, e a única presença do Estado no bairro era a polícia, não para proteger, mas para reprimir. A delegacia do Pará funcionava em plantões de 24 horas. Os policiais dormiam no chão sobre colchonetes, mas a precariedade escondia um poder imenso. A delegacia era um feudo. O delegado decidia quem prendia, quem soltava, o que investigava, tudo fora da lei. Conheça os personagens. O delegado José Carlos Marques, 31 anos, chefe do plantão. O investigador Mauro França, 43 anos, velha guarda, métodos violentos. O investigador Paulo Jorge Souza, 27 anos, o mais novo, e com um detalhe, tinha um filho com a ex-companheira de um criminoso local. Do outro lado, Paulo Mapará, líder de uma quadrilha que assaltava bancos na região metropolitana de Belém. Mas Mapará tinha acordos com a polícia, armas apreendidas em troca de propina, até que uma bicicleta quebrou o trato. 14 de maio de 1995. Joanilson, cunhado de Mapará, foi abordado por Mauro França e Paulo Jorge. Acusação: roubo de uma bicicleta. Sem flagrante, sem inquérito. Humilharam Joanilson na rua, arrastaram para a delegacia. Dentro, os vizinhos ouviram gritos. Joanilson foi espancado. Os policiais queriam uma confissão e queriam saber onde estava Mapará. Na manhã seguinte, ainda preso ilegalmente, Joanilson foi obrigado a capinar o quintal da delegacia. Trabalho forçado, humilhação. Então, a extorsão. A família juntou dinheiro, pagou real dólar 400. O suborno foi aceito. Joanilson foi solto, sem registro, sem papel, sem justiça. Real dólar 400. Quando Mapará soube o que fizeram com o cunhado, a prisão ilegal, os abusos, a humilhação, o dinheiro, ele não procurou a polícia. Não procurou a justiça. Mapará declarou guerra, e nos 15 dias seguintes ele reuniu o irmão Ronaldo, o comparsa Martinho Cara de Lata e mais 2 homens. Planejaram cada detalhe. Mapearam a escala da delegacia. Sabiam exatamente que noite os algozes de Joanilson estariam lá, sozinhos, de serviço. O tribunal do crime estava formado. A sentença estava dada. Faltava só executar. 15 dias, esse foi o intervalo entre a tortura de Joanilson e o ataque à delegacia. Nessas 2 semanas, Paulo Mapará se moveu com precisão militar. Não agia por impulso, agia por cálculo. Mapará reuniu o irmão Ronaldo e Martinho Ferreira, o cara de lata. Martinho tinha um motivo pessoal, o investigador Paulo Jorge havia assumido um relacionamento com a ex-companheira de Martinho. Os 2 tiveram um filho. O que movia Martinho não era apenas lealdade ao bando, era uma rivalidade passional. Nos esconderijos ao redor do Pará e da Mata do Ceasa, o grupo fez reuniões de planejamento. Mapearam a escala de plantão durante 15 dias. Precisavam ter certeza de que os 3 alvos estariam na delegacia na noite escolhida: o delegado Marques, o investigador Mauro França e Paulo Jorge. Na noite de 29 de maio, por volta das 23h, o motorista da viatura e um investigador saíram da delegacia. O motivo: o pneu da viatura furou, foram consertar. Isso reduziu ainda mais o efetivo. 23h30, o Pará estava escuro, a iluminação pública precária. 5 homens encapuzados se aproximaram do prédio, todos armados com metralhadoras e escopetas. Não encontraram resistência na entrada. Atravessaram o pátio externo como se fosse um terreno baldio. A escrivã Maria estava no saguão, datilografando inquéritos.
No gabinete, o delegado Marques descansava em um colchonete. Mauro França estava recostado na cadeira. Os invasores não precisaram de resposta, sabiam exatamente onde os alvos estariam. A porta do gabinete foi aberta com um chute. O delegado José Marques colocou o corpo na soleira e foi alvejado ali mesmo, atrás dele. Mauro França foi atingido antes que pudesse reagir. O laudo pericial confirmou: as armas dos policiais estavam nos coldres. Não houve resistência, não houve chance. O barulho foi ensurdecedor, rajadas de metralhadora dentro de um prédio fechado. O som ecoou pelas paredes, pelos corredores. O investigador Paulo Jorge dormia no chão do saguão. Tinha 27 anos, era o mais jovem da equipe. O estrondo dos disparos o arrancou do sono. Num ato instintivo, agarrou um dos tênis, que estava ao lado do colchonete, e tentou calçá-lo. Para levantar, para fugir, para reagir. Ele não teve tempo. Os atiradores saíram do gabinete enfumaçado, onde Marques e Mauro já haviam sido abatidos, e passaram pelo saguão. Avistaram Paulo Jorge no chão, descalço de um pé, o tênis na mão. Paulo Jorge foi executado ali mesmo, ainda segurando o calçado. Os 5 encapuzados deixaram o prédio tão rapidamente quanto entraram. Em menos de 4 minutos, a delegacia se transformou em cena de tripla execução. Lá fora, os invasores desapareceram na direção da Mata do Ceasa. Uma área densa, tropical, pantanosa, o refúgio perfeito. A notícia da chacina se espalhou por Belém e Ananindeua como fogo em palha seca. Policiais civis e militares foram acordados em suas casas. A indignação era imediata. 3 colegas de farda, metralhados no próprio local de trabalho. Mas o que veio a seguir não foi uma investigação, foi uma caçada. Madrugada de 30 de maio de 1995. O sol ainda não tinha nascido, mas o Estado já estava em movimento. Não na direção da justiça, na direção da vingança. 200 policiais montaram uma caçada humana. Sem mandados, sem formalidade legal, fecharam a BR-316, patrulharam o rio Guamá, cercaram matas e estradas, a maior operação policial já vista no Pará. A polícia sabia exatamente quem caçar. O alvo era Paulo Mapará, um dos criminosos mais temidos da região. 2 semanas antes, seu cunhado havia sido torturado dentro de uma delegacia. A linha investigativa era única: localizar Mapará, não para prendê-lo, para aniquilá-lo. Menos de 48 horas após a chacina, a Força-Tarefa localizou o primeiro grupo. Ronaldo Monteiro e Martinho Cara de Lata foram encurralados numa clareira da Mata do Ceasa. A versão oficial: confronto, resistência, legítima defesa. Os corpos contavam outra história. Não houve feridos, não houve rendição. Ambos foram metralhados. A perícia confirmou: as identidades só foram reconhecidas após o óbito. Faltava o alvo principal. Paulo Mapará continuava foragido, o homem que planejou a invasão, que ousou desafiar o Estado dentro da própria Casa do Estado. Na madrugada de 1º de junho, a Força-Tarefa recebeu a informação que esperava. Mapará estava escondido numa edificação rústica nos arredores da Mata do Ceasa, um casebre abandonado, cercado pelo silêncio. Ele estava encurralado. 1º de junho de 1995, 1h da manhã, 48 horas de caçada ininterrupta. 200 policiais, finalmente a localização. Paulo Mapará estava escondido, o homem mais procurado do Pará. O que aconteceu ali dentro jamais será totalmente esclarecido, porque a versão oficial é insustentável diante das provas. A polícia sustentou nos relatórios que Mapará resistiu à prisão, que houve troca de tiros, legítima defesa, o velho auto de resistência, o carimbo padrão para justificar execuções sumárias. O laudo necroscópico conta outra história. O corpo foi perfurado por dezenas de disparos e pelo menos 50 tiros. Foi metralhado, mas não foi só isso. O corpo apresentava sinais de tortura incompatíveis com um confronto. Mapará foi capturado vivo, torturado e depois executado. A barbárie não terminou ali. Naquela madrugada, o corpo foi colocado no porta-malas de uma viatura. Os agentes fizeram uma carreata pelas ruas de Belém. Uma carreata, como se fosse comemoração. Policiais disparavam para o céu. O corpo foi exposto com indícios de humilhação póstuma, um ritual macabro, uma mensagem para toda a periferia: ninguém desafia a polícia e sobrevive. A imprensa local inicialmente aplaudiu. Os jornais celebraram a execução como justiça.
Mas a divulgação das imagens da carreata, o corpo exposto no porta-malas, provocou uma virada. Organizações de direitos humanos denunciaram o caso nacionalmente. A narrativa heróica começou a ruir. Enquanto isso, Joanilson continuava foragido. Seria o único dos envolvidos a enfrentar a justiça. Mas isso é história para o próximo capítulo. A chacina do Paar deixou 6 vítimas fatais. Mas o verdadeiro crime aconteceu depois, nos tribunais. Joanilson Lopes Moreira, o Nego Jô, ficou 2 anos foragido em Bragança. Foi capturado, processado e condenado como coautor do triplo homicídio na delegacia. A defesa argumentou que ele não estava atirando e os relatos confirmam. Mapará mandou que ele fugisse. Mesmo assim, o tribunal considerou sua participação na motivação da vingança suficiente para condená-lo. Joanilson foi o único ser humano a sentar no banco dos réus por este caso. O único processado, julgado, condenado e encarcerado. Do outro lado, silêncio absoluto. Nenhum policial foi responsabilizado pelas execuções de Ronaldo Monteiro e Martinho Cara de Lata na Mata do Ceasa. Ninguém respondeu pelo corpo exposto no porta-malas da viatura, exibido como troféu em carreata pelas ruas de Belém. O Ministério Público e a Corregedoria aceitaram a versão do auto de resistência, a tese de legítima defesa. Apesar dos laudos que desmentem qualquer troca de tiros limpa, 3 policiais foram executados por criminosos. 3 criminosos foram executados por policiais. A justiça só alcançou o que não usava farda. Esta assimetria não foi acaso, foi um recado. Ao não punir os policiais, o Estado ensinou à banda podre da polícia que a violência letal contra criminosos seria tolerada. Grupos de extermínio aprenderam a lição. Décadas depois, a região metropolitana de Belém registrou dezenas de chacinas perpetradas por milicianos, frequentemente formados por agentes de segurança fora de serviço. A chacina do Paar não foi o fim de um capítulo. Foi o batismo de sangue de uma milícia institucional que aterrorizaria o Pará pelos próximos 25 anos. Joanilson cumpriu sua pena. O processo foi encerrado. A impunidade institucional foi preservada. E no centro, a pergunta que nenhum tribunal respondeu: quem eram os justiceiros e quem eram os criminosos naquela noite de 29 de maio?